Anteriormente no meu canal, eu falei que eu ia começar a trazer vlogs sobre como é a espiritualidade na prática. Então, eu ia gravar eu, com a minha visão espiritual, de encontro com o mundo real. Meu que não ia ser eu sentada falando com a tela, ia eu ser vivendo mesmo, eu conversando com as pessoas e tal. Mas eu percebi algo, eu percebi uma incógnita, uma barreira, que a espiritualidade em seu estado original, ela é completamente vazia e silenciosa. E a minha rotina, ela já é parada. Então, meio que você ia clicar no vídeo e ia ser o vídeo todinho assim, ó. Porque a espiritualidade, em essência, é completamente vazia. Mas não um vazio depressivo, mas um vazio repleto de amor. Igual eu já expliquei nesse canal. Só que eu expliquei de uma maneira muito pulando, entendeu? Tipo, não pavimentada, estrutural. Geralmente é como se você estivesse lendo um livro, aí você lê uma página, a segunda, aí depois pula para o meio, depois pula para o final. Para quem entende, consegue captar essas nuances, mas para quem não sabe nada de espiritualidade, fica muito perdida. Porque eu realmente eu pulo de um tópico simplório para um tópico absurdo. Meio que no meu canal eu falo que você não é as emoções, você não é os seus pensamentos, você é o que observa. E nas culturas chamam esse ser que observa de observador. Aí depois eu explico que o observador também não existe e você fica no vazio. E esse vazio, ele é o cheio de amor, e ele é cheio de amor porque ele é o amor. E Deus é amor, então você vira Deus. Tá vendo? É uns pulos que pode ficar muito confuso. Então, nesse vídeo, eu vim pavimentar essas estruturas. Bem, eu sou essa Yoko e eu vou tentar passar uma speedrun de O Observador. Para você que não sabe o que é O Observador, esse vídeo aqui eu espero que esclareça muitas coisas. E se para você que já sabe o que é O Observador, você pode me corrigir nos comentários, viu? Se eu estiver falando besteira. Meu ego, né? Tá, vamos lá. Quando você está meditando, você consegue perceber que você não é os seus pensamentos nem suas emoções por algum caceta de motivo. Assim que a gente nasce, ninguém explica isso para nós, nossos pais não explicam, a escola não explica, pô, tinha que ter uma matéria todinha a respeito sobre isso. Em 3 dias a pessoa já aprendia. Meio que a gente pensa que a gente é realmente os nossos pensamentos, e a gente não tem noção disso. Um dos exemplos que eu estava vendo, acho que com o Krishnamurti, vamos lá. Os pensamentos é como se fosse uma lente, um óculos, tá vendo? E você é meio que um olho. Quando você tá com a mente no seu olho, entendeu? Meio que filtra a realidade e qual eu já expliquei nesse canal, que a mente ela filtra a realidade. Tanto que tem muitas cores que a gente não vê, a gente é enganado por ilusões de óticas, entendeu? Meio que é isso. Quando essa mente, quando esse óculos, ele tá muito preso, tipo, ele tá muito preso no olho, a gente não consegue perceber o óculos. A gente só consegue perceber que tá de óculos quando tem um distanciamento. E é isso que acontece nas práticas de meditação. Você só consegue perceber que você não é a sua mente quando você dá um passo para trás e observa seus pensamentos. Como eu já expliquei nesse canal várias vezes. Aí você vê o pensamento passando, você vê a emoção passando. E o que é que você é? Você é o que recebe tudo isso. Você é o recipiente, entendeu? Aí você é o recipiente. E em algumas culturas chamam esse recipiente de o observador. E o observador, ele é silencioso. Então, a partir do momento que você está meditando e você pensa, eu não sou meus pensamentos, eu sou o que observa, isso também é um pensamento. Tudo que vem da mente é um pensamento. Todas as vozes e todas as imagens que você percebe quando está meditando, elas provavelmente vêm da mente. Então, você ainda está no pensamento. Então, quando você tem a sensação de que você não é os seus pensamentos, que você é o observador por trás, parabéns, você está pegando a lente e colocando mais para dentro ainda, entendeu? Porque você não é o observador, você só consegue, você não percebe o observador. Esse que é um lance. A mente não consegue captar, ela só consegue ter uma possível
sensação de ser o observador através de uma maneira intuitiva, não de uma maneira racional. Tá. Então, tudo o que a mente percebe é mental, óbvio. É um pensamento, entendeu? E aí que vem o lance. Se tudo que você percebe são só pensamentos infiltrados pela mente, igual eu já explorei, principalmente nesse último vídeo, logo tudo é mental. Porque a gente está sempre utilizando a nossa mente. Tudo que você consegue apontar e nomear é mental, é esquizofrenia da sua cabeça. Porque, vamos lá, você tem que assistir esse vídeo para poder entender, mas vamos lá, fica aqui, cá, tá? Por exemplo, temos aqui essa garrafa aqui, maravilhosa. Quando eu olho para essa garrafa e falo garrafa, quem está falando isso é a minha mente. Eu estou utilizando palavras através da minha mente. Eu estou olhando, então a luz bate na garrafa, que reflete no meu olho, entendeu? E está sendo codificado pelo quê? Pela mente. Então tudo que eu vejo passa também pela mente. Então tudo está sendo infiltrado pela mente, seja através de traumas, de memórias, até da nossa limitação. A gente acredita, como eu falei, em ilusão de ótica, em ilusão sonora, enfim, tudo é mental. Tudo que a gente está vendo é só uma interpretação da mente, entendeu? É isso. Então, quando você se senta e você está meditando e você fala, ok, eu estou meditando, você não está meditando. Esse negócio de sentar, a partir do momento que você se senta e diz que está meditando, isso é só um pensamento. Porque tudo é um pensamento. E isso é muito louco. Porque você não existe. A partir do momento que você fala, tem uma pessoa, e essa pessoa, ela está meditando, e essa meditação está fazendo ela entrar em outros estados. Tudo isso aqui, quem está dizendo? A mente. Inclusive esse vídeo aqui é tudo a mente, entendeu? É a mente que está fazendo esse vídeo, não é o seu eu de verdade. Então você não medita. Quem medita é sua mente, quem medita é o seu ego. Você não medita, quem medita é o ego. E se você se apegou ao seu ego, e você fala, eu estou meditando, parabéns, você está colocando o óculos mais pra dentro. Caraca, eu falei que esse vídeo ia ser para as pessoas não ser tão complexo, mas até o que tô gravando eu tô achando confuso, mas acho que vocês estão conseguindo entender. Então você não medita. Quem medita é o ego. E é bem louco. Vamos lá, eu quero que vocês, se vocês puderem fazer isso comigo, ia ser muito mais louco. Vamos lá, se sentem numa posição com a coluna ereta e fechem os seus olhos. Tá. Você consegue perceber o seu corpo? A partir do que você imagina que você tem um corpo, você está imaginando, você está utilizando a mente, entendeu? Quando você para de utilizar a sua mente, você deixa de se perceber como um corpo e se percebe como a consciência. A consciência, ela não tem formato, entendeu? Esqueci de falar, mas podem abrir os olhos, ok? O vídeo volta ao normal. Então a meditação é isso. Você não, você não medita para poder se acalmar ou para observar os seus pensamentos. Você medita para poder se livrar disso. Tudo que você acha que você é. E como é que você medita sem utilizar a mente? Passar aqui o tutorial para vocês. Observem a mão. Do mesmo jeito que quando a gente observa a nossa mente, a gente consegue lembrar das memórias, consegue fazer planejamentos futuros. Vamos tirar o nosso foco da mente e vamos direcionar a nossa mão. Olhe para a mão de vocês. Ela se movimentando. Prestem muita atenção nela, muita atenção mesmo. Como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo ela de fato. Como se fosse uma criancinha mesmo, conhecendo que você tem um órgão que consegue segurar as coisas. Todos os detalhes. As unhas, se elas estão mordidas, pintadas. Provavelmente, se você conseguiu presenciar a sua mão, a sua mente ficou vazia. Entendeu? É tipo isso na meditação.
a sua mente, ela fica vazia porque você foca em outras coisas. Você pode focar na respiração, na batida do coração, entendeu? E aí você fica nesse vazio. Depois de direcionar para a mão, você direciona para o seu braço, para o seu corpo, para a sua mente, para tudo, entendeu? E depois para o todo. Porque você deixou de se limitar ao corpo, entendeu? Você deixou de se limitar a esse corpo. Quando você está meditando e você fala, eu estou utilizando esse corpo para poder meditar, você se limitou, a sua consciência ainda está presa a esse corpo. A partir do momento que você só senta, fecha o olho e percebe o vazio, aí sim você tá. Você não, o seu eu, né? Observador, ele meio que se revela. Ele meio que. Você consegue perceber ele. E você. E é isso que significa a frase o observador é observado, entendeu? Porque a partir do momento que você percebe que o observador é silencioso, ele deixa de ser o observador e vira também só mais um pensamento. E isso puxa para o Kybalion das leis herméticas. A primeira lei hermética, não sei se é a primeira, mas uma das leis é que o todo é mental, porque tudo é mente, é tudo filtrado pelos nossos pensamentos. Então a gente está o tempo todo preso em um pensamento, e o pensamento primordial é o pensamento de achar que a gente é o nosso corpo. A gente não é o nosso corpo, entendeu? Do mesmo jeito que a gente não é nossa mente e nem o observador. A gente é o silêncio. E parabéns, é nesse silêncio que você descobriu que o observador é o observado. Então recapitulando para vocês, eu estou repetindo porque eu quero que isso entre não na cabeça de vocês, mas que vocês percebam de maneira intuitiva, como uma repetição mesmo. Então você não é os seus pensamentos, você não é suas emoções, você é o que observa. Mas o ato de observar também é um pensamento. Você fala, eu estou observando, então é um pensamento. E como já explicado, a gente é o silêncio. Agora sim, podemos destrinchar o vazio. Quando a gente está no silêncio, a partir do momento que a gente fica muito tempo no silêncio, a gente acaba sentindo um estado de consciência, meio que a gente lembra do que a gente é, a consciência primordial, a consciência criadora de tudo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Controle. Pronto, eu abri aqui a televisão. Meio que. Só um momento. Meio que tá vendo essa televisão, ela é uma imagem, certo? E eu posso mudar as imagens. Então, o tempo todo, as imagens estão passando. Se não tiver, se estiver fechando, né? Pelo amor de Deus. Tá vendo? As imagens, elas mudam, mas alguma coisa permanece, que é a televisão, a tela. Então, quando a gente silencia nossos pensamentos, as imagens somem, mas alguma coisa ainda continua, que é a tela. A tela é a consciência. Eu não estou dizendo que a gente é literalmente uma televisão e o mundo externo são só imagens. Estou literalmente falando isso. Isso é só uma metáfora, entendeu? Então a gente fica no vazio silencioso. E esse vazio, ele é repleto de amor. Como assim, ele é repleto de amor? Você só vai conseguir isso, essa percepção que isso aqui, o vazio, ele é igual ao amor, que é igual a Deus, de uma maneira intuitiva. Não tem como eu explicar e colocar em palavras. Você tem que presenciar, não o seu ego, tá bom? Você tem que ver. E agora, vamos lá. Em termos materialista, em termos científicos, eu fiquei até de cara, tipo, por quê? Porque quando o nosso cérebro, ele... Agora vamos sair um pouco da espiritualidade, tá bom? Vamos agora em termos materialistas, em termos físicos. Por que que quando a gente coloca o nosso corpo, assim, sentado, reto, e a gente fecha o olho e a gente não se identifica com os pensamentos, a gente começa a pensar no vazio? Por que que quando a gente está no vazio, a gente sente uma forte emoção de amor? Pelo que eu pesquisei,
Quando a gente acalma a nossa mente, ela acaba desligando algumas áreas do nosso cérebros que são ligadas 24 horas por dia. Isso dá uma sensação de relaxamento, isso tira um pouco da nossa conexão. Então, a mente ela para de categorizar. Então, a mente que é viciada em falar certo, errado, bom, mal, eu, você, quando ela dá essa baixada, essa estabilização, ela fica em um estado de paz e bem-aventurança, meio que o cérebro libera neurotransmissores. O cérebro, ele desativa o senso crítico, tanto que todas as vezes que você estava se sentindo mal, certeza que você estava sendo crítica e rígido. Você está falando, as coisas não deveriam ser assim, isso está errado, as coisas deveriam ser assim, não assim. Meio que quando você está no vazio, não existe essas situações. Só existe o ser. E aí o cérebro, ele abaixa essa criticidade, ele abaixa a identificação, porque é tudo vazio, e o cérebro começa a ativar outros neurotransmissores e como a gente não tem acesso a esses neurotransmissores ativados e esse desligamento desse ruído mental da ADMN, igual já explorei nesse canal, do sistema límbico, pré-frontal, não importa o nome, entendeu? Isso aqui não é aula de neurologia. Sim, eu estudo neurologia um pouquinho, tá bom, galera? Então, quando o nosso cérebro ele ativa essas áreas, você tem uma sensação que se assemelha ao amor. Você não sente o amor, você tem uma sensação que parece com o amor. E como você está estudando religião e espiritualidade, o seu viés cognitivo liga o amor ao amor de Cristo, ao amor de Krishna, ao amor do eu sou, entendeu? O cérebro ele cria essa conexão e você realmente acredita, seu cérebro ele acredita que você é o amor. E a partir disso você tem uma vida mais leve, porque a partir do momento que você volta, quando você volta de meditar, não importa se é só o cérebro ativando ou se você realmente teve conexão com o divino, não importa. Quando você volta para o seu estado de tela, quando você volta para o mundo real, para esse mundo, para as pessoas à sua volta, você sabe que você é a tela, mas intuitivamente você ainda tem a percepção de calma lá. Eu não sou essas imagens, eu sou por fora. Por mais que eu ainda tenha vendo, por mais que eu esteja vendo formas, no fundo eu ainda sei que eu só sou um vazio. E isso te traz uma bem-aventurança. É tipo depressão. Quando você tá com uma depressão forte, você pode até estar numa festa se divertindo, dando risada, ter a depressão sorridente. Eu já tive depressão, acho que eu ainda tenho depressão, inclusive. Na depressão, você pode estar até sorrindo em fotos, mas no fundo ainda tem uma amargura. Isso é do mesmo jeito. Você pode até estar sofrendo, triste com a depressão, mas no fundo, no fundo, você sabe que você é um vazio. E esse vazio, ele é repleto de amor. Isso serve como uma coragem. Você não precisa ficar 100% no vazio, ficar 24 horas por dia meditando. Você só precisa dessa sensação uma vez. Você só precisa se distanciar do seu óculos. Calma aí, tô me ligando. Você só precisa se distanciar do óculos uma única vez para você perceber que você não é o óculos. Você pode até voltar ao seu óculos, mas agora você tem essa percepção. Você não consegue ainda apontar, mas você intuitivamente você consegue. É tipo o teto. Não cantor, pelo amor de Deus. É tipo teto, nem o teto salarial. É tipo o teto, e não, não é a cantora de Vocaloid. É tipo teto. Tá, parei, eu parei. É tipo teto. Você não precisa ficar 24 horas por dia olhando pro seu teto. Você só precisa olhar uma vez porque ele tá ali, entendeu? Do mesmo jeito é a espiritualidade, galera. Você não precisa ficar 24 horas por dia lendo espiritualidade. Coloca isso na sua cabeça, entendeu? Você só precisa dessa percepção uma única vez. Aí, eu, então, porque você vive falando de espiritualidade, porque eu tenho um hiperfoco em espiritualidade. Eu sou neurodivergente, né? Eu tenho laudo, eu posso falar. E aí eu acabo voltando para a espiritualidade e eu sempre volto pro vazio. Tá, agora eu expliquei porque que o vazio é repleto de amor, mas eu não expliquei porque o vazio é Deus. Vamos lá. Se o vazio é feito de amor e Deus é o amor, fazendo uma regra de três, Deus é o vazio. E é isso que eu tinha para falar, eu já falei. E
Eu pretendo ainda trazer um vlogs que enquanto eu tava gravando esse vídeo, eu tive uma ideia de como eu posso fazer um vlog utilizando palavras e ao mesmo tempo não sujar a espiritualidade, porque como eu falei, a espiritualidade é silêncio e quando você coloca palavras, você coloca um pensamento. Então não vou estar falando sobre espiritualidade, vou estar falando sobre o pensamento, sobre o ego. Mas eu acho que eu consigo ter uma noção disso, entendeu? É isso que eu tinha pra falar. Eu já falei. E esse vídeo não é uma verdade, é um pensamento. Agradeço todo mundo que tá curtindo os meus conteúdos e é isso, eu adoro vocês. Eu gosto muito de vocês. Vocês não têm noção. Eu sou muito grato a vocês, é sério. Eu adoro falar sobre espiritualidade e eu não tenho quase ninguém pra falar e agora eu tenho vocês pra falar. Eu acabei dando uma sumidinha porque aqui em casa tá um caos. Tá um caos, entendeu? Mas no fundo eu entendo que até esse caos é 100% feito de amor, entendeu? Óbvio que eu não vou me contentar com esse caos, eu não vou ficar assim parada, que nem uma bobona. Eu vou tentar, o que tiver no meu controle, eu vou controlar esse caos para deixar o ambiente aqui de casa o mais amoroso possível. Porque tem aquela frase que quando você se ilumina, uma galera também se ilumina junto com vocês. Então é isso. Tchau, tchau. Eu esqueci de falar, mas eu lancei música nova, viu? Se você gosta do meu conteúdo, se você quiser me apoiar, que eu não precisa mandar dinheiro nem compartilhar esse vídeo, escuta minha música, por favor, eu falo sobre espiritualidade. Eu acho que vocês iam gostar muito, tá bom? Agradeço todo mundo.